Hoje começamos com uma grande novidade, o lançamento do podcast Verates. E a minha primeira convidada hoje não poderia ser diferente, minha amiga Bia Campelo, que é arquiteta e paisagista, uma das melhores da cidade. Bia, tudo bom? Tudo ótimo. Estou muito feliz em ser a primeira e fazer parte desse projeto. Vai ser incrível, eu acho que o nosso bate-papo vai ser extremamente profundo. Hoje a gente vai falar sobre biofilia. Então, Bia, minha primeira pergunta, o que é biofilia? Então, biofilia é amor às coisas vivas, onde filia é amor e bio é vida. Então, essa necessidade que o ser humano tem de conexão com a natureza, com as coisas vivas, né? A gente tem percebido que hoje as pessoas estão procurando muito mais estar em ambientes de natureza do que, às vezes, até as próprias viagens em espaços urbanos. O que isso tem influenciado no sentido de trazer mais a biofilia hoje, o verde, para a vida urbana, já que as pessoas estão procurando mais espaços da natureza? Então, com esse adensamento, né, nos centros urbanos, acaba que a gente vai perdendo essa conexão. Mas o ser humano tem essa necessidade, isso é da natureza do ser humano. Então, nas edificações hoje, o paisagismo entra como uma necessidade real na arquitetura, de você colocar o verde para que haja essa conexão, o quê? Na sua casa, no seu apartamento, na área de lazer, área em comum. Então, antes era muito só piso, aquela coisa sem vida, e hoje não, a gente tem espaços vivos, espaços de conexão. Então, quando a gente fala de trazer o verde para a minha realidade, para o meu dia a dia, o que faria uma pessoa decidir, eu quero colocar um espaço verde no meu apartamento, eu quero colocar um espaço verde na minha área gourmet? Qual seria uma decisão da pessoa trazer o verde para a sua casa? É totalmente assertivo. Hoje é necessário, porque com o verde a gente consegue, a partir de um adensamento, diminuir a temperatura, a gente cria esse microclima, então se torna mais fresco. Hoje a gente está tendo muito calor, né? A gente está tendo essa mudança climática também, então a gente só traz benefícios. A criança que vai estar na casa, que não tem também esse contato, antes a gente tinha casa de vó, granja. Hoje você não tem mais esses espaços. Então, a criança ela só vê o fruto no supermercado. Ela não tem esse prazer de ver crescer, tirar o fruto do pé, provar. Então, a gente consegue trazer esse resgate da velha infância. Uma conexão. Uma conexão também, né? E os pássaros, a fauna, o cantar dos passarinhos, o beija-flor que vem beijar a flor, as abelhas que vêm polinizar. Então, traz também a fauna. Esse contato, assim, é impagável. Eu adoro, né? Pé na terra, cheiro de chuva. Então... E como é que as pessoas, quando elas pensam, eu vou fazer um jardim vertical, que é um tipo de trazer a natureza para perto, né? O jardim vertical, e a gente vai falar sobre isso já já. Mas como é que eu posso escolher as plantas? Como eu faço essa escolha? O jardim vertical é uma solução fantástica. Porque em pequenos espaços, que você não tem essa área, uma área de circulação, uma área na fachada, você traz aquele quadro vivo. E a diversidade de plantas e escolha se faz total importância, porque existem plantas que são adaptadas para áreas de sombra ou meia sombra, e plantas de sol pleno. Então, se você não tem essa informação e coloca uma planta de sol na sombra, ela vai morrer. Ela pode ser adaptável, dependendo da espécie. Alguns filodendros, imbé, que ele consegue se adaptar legal, mas nem sempre dá certo. Então, é um investimento que você vai ter uma perda. A importância está aí, de você contratar um profissional, uma equipe boa, de irrigação, de manutenção, de nutrição. Porque, gente, planta precisa comer, né? Que parece que as pessoas esquecem disso, né? Exato, é um ser vivo, então ela precisa de água, ela precisa de nutrição para que ela se desenvolva e fique realmente exuberante. Bia, e as pessoas elas fazem um jardim, colocar um jardim no vaso, numa sala, ou seja um jardim vertical, ou seja algum tipo de intervenção, mas elas não se preocupam muito na manutenção.
de quanto em quanto tempo precisa fazer essa manutenção? Ou a planta, mesmo sendo uma planta de sombra, ela precisa de algum tipo de sol? Como é que seria essa manutenção no dia a dia? Engraçado. Eu estava até conversando com um viverista, um produtor, que é fera, e ele estava me falando sobre isso, porque é uma necessidade que eu tenho hoje nos meus projetos, é de conscientizar o cliente de que vai exigir essa manutenção de nutrição, de irrigação. E ele me falou que quando ele está lá no viveiro, as plantas se alimentam diariamente. Olha só, você coloca no seu jardim, a coitada da planta passa um ano sem ver um adubo químico ou orgânico, mas ela tem que se alimentar, ela precisa dessa manutenção. Então vamos lá. O mínimo, a gente sendo assim, legal, 3 meses. É o mínimo que a gente precisa para ter essa constância. Para fazer o adubo, né? O adubo, trazer os isso. nutrientes. A questão do sol, se ela for de meia sombra, então as primeiras horas da manhã é legal que a planta tenha esse contato. Ou muita luz natural, né? Que entra, não precisa ser direta, mas precisa de luz. Nenhuma planta sobrevive sem luz também, não existe. Bia, me fala como a pessoa vai decidir no seu projeto, quando você está projetando. Ah, aqui eu vou colocar um jardim vertical. Ou eu vou colocar só uma planta no vaso. Ou eu vou colocar uma palmeira. Como é que você faz essa escolha num projeto? É muita conversa com o cliente, em primeiro lugar, para saber qual é a expectativa. Segundo, o que o espaço nos oferece. Se a gente tem condições de estar trabalhando com vasos, composições, diferentes alturas, ou um jardim vertical, que é um espaço que a gente consegue colocar assim em todo lugar. Cai bem o jardim vertical, porque ele ocupa um espaço muito pequeno, tipo 25 centímetros, 30 centímetros já com o crescimento da planta. Mas aí vai do espaço, do que o cliente está disposto, tá? A questão da manutenção, porque a gente tem plantas mais rústicas, plantas que não necessitam tantos cuidados, que eu digo algumas que sobrevivem quase sozinhas, né? Que realmente são guerreiras. E a gente já falou assim, bastante o termo jardim vertical, mas o que é um jardim vertical? Um jardim vertical é uma parede viva, que você, quando não tem a área necessária para o jardim na terra, no plano horizontal, então você vai verticalizar esse jardim. Então a gente tem os blocos cerâmicos que recebe a terra e ali a planta consegue se desenvolver até com as raízes saindo de forma a ocupar toda a estrutura. Então é bacana você acompanhar esse desenvolvimento. Agora me fala de um projeto que tu já desenvolveu ou ainda está desenvolvendo, que ele envolve a revitalização urbana, porque hoje em dia a gente tem visto muito projetos muito modernos que têm trazido muito verde, e o verde não é só na varanda, eles têm trazido um verde no projeto todo. Então me fala um pouco de algum projeto que tu está hoje atuante, e como tu está trazendo algum tipo de revitalização, até social, por exemplo, a revitalização de uma praça. Me fala um pouco de um projeto atual teu. As construtoras, elas estão bem ligadas, né, a essa nova tendência, que é uma tendência mundial. E João Pessoa, hoje, ela acordou para o valor da biofilia, o valor do convívio social. Então, muitos empreendimentos, eles estão revitalizando ou criando espaços urbanos, que é a gentileza urbana, que a gente chama, com empraçamentos, local para você sentar com seu pet, para olhar o movimento da rua, uma árvore que ofereça sombra. E um projeto que eu estou muito feliz em trabalhar, ele está ali na Rui Carneiro, que é a revitalização que tinha era um barranco, um mato, feia, era uma área feia, e na principal avenida ali da nossa cidade. E está sendo criado um grande espaço urbano, com bancos, com jardineiras, que as pessoas que estão ali na Rui Carneiro, que é muito tráfego de pedestres, de bicicleta, de carros, vão poder usufruir desse espaço urbano. E a gente vai estar com isso alterando a nossa perspectiva em plena Avenida Rui Carneiro. Então, eu estou bem feliz com esse projeto.
Bia, quando a gente estuda sobre jardim vertical, sobre a biofilia, sobre trazer o verde para o nosso convívio, a gente tem percebido que atualmente, na modernidade, a gente está muito estressado, a gente está sem tempo, a gente está trabalhando o tempo todo, a gente não está percebendo mais a vida. E o verde, ele parece que nos faz parar. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma viagem no final de semana para o interior, para conhecer algum tipo de rocha, ou ir para alguma mata, uma trilha, a gente está em contato constante com o verde. E parece que nos traz uma paz de espírito, uma paz interior. Parece que a gente foge daquele estresse. Linkando um pouco com o que a gente viveu no Covid, né? A gente se enclausurou, a gente não teve contato com as pessoas. O que isso para você fala um pouco sobre a saúde mental das pessoas? Hoje existem estudos, né, que comprovam os benefícios do contato com o verde. Não só o verde, mas todos os termos que envolvem biofilia, que é iluminação e ventilação natural, uso de materiais naturais como pedra, madeira, formas orgânicas, porque nenhum rio corre reto, nenhuma árvore cresce reta. Então, essas formas orgânicas também remetem à natureza e é muito interessante você colocar nos espaços. Os hospitais hoje, eles têm estudos, esses novos hospitais, laboratórios, áreas de internação, onde não só o paciente, mas também o acompanhante possa descomprimir, né, toda aquela angústia que tem. Então, estão sendo criados esses espaços verdes dentro de hospitais, que é muito legal. Nos escritórios também, as grandes empresas, hoje, elas já estão totalmente inseridas nesse novo contexto, com o verde imperando dentro dessas áreas, para que você consiga trabalhar de forma mais relaxada, você fica mais inspirado e diminui muito essa carga como se fosse obrigatório. Ou aquela antiga ideia de iluminação artificial que você não vê nem o dia passar e você fica naquela confusão mental, o que é muito ruim. Então, hoje, até no comércio também, que é outro exemplo, se a gente pegar Apple, né, que é um exemplo a nível mundial, as novas lojas, elas têm jardins dentro, elas estão com árvores. Então, até no espaço que você vai consumir, você já fica mais relaxado. Isso faz com que você permaneça por mais tempo naquele espaço, consequentemente, aumenta o consumo também. Então, em todos os âmbitos que a gente for, seja saúde, residencial, no trabalho, no comercial, todos, hoje, a biofilia tem que estar inserida, né? Eu tenho visto bastante que as pessoas, quando pensam em arquitetura, elas ainda não associam tanto paisagismo. É arquitetura, vou fazer o projeto, falar sobre porcelanato, revestimentos, pedra natural, mas como tu tem visto hoje essa nova arquitetura que tem surgido? Porque me parece que a gente está voltando a alguns séculos, onde atualmente a sociedade, ela entrou no mundo verde, na verdade desmatou, né? Ela invadiu o verde e ela trouxe grandes prédios, monumentos, fizemos metrópoles e hoje parece que a gente está voltando no tempo, né? Peraí, gente, vamos vamos resgatar isso. Como tu tem visto hoje essa nova arquitetura? Porque, por exemplo, quando você vai em São Paulo, que é falando de Brasil, você vê que São Paulo é tomado por viatura não, nem atrás, viu? Viadutos, todos tomados pelo verde. E aquilo, quando você chega lá, te traz uma paz, é muita planta, é muitas árvores. Quando você visita alguns países, você também vê prédios parece que o prédio ele não tem porcelanato na frente, não tem um revestimento na frente, parece que o revestimento é a própria planta, né? Que ela está tomada totalmente. Então, como é que você vê essa nova incorporação? Eu acredito que muito desse novo conceito veio após o Covid, onde as pessoas foram obrigadas a permanecer enclausuradas. Só que cadê a qualidade de vida quando você para pensar? Não tem.
porque tá todo mundo correndo louco no dia a dia. E o celular, que era para ser um local de maior aconchego, é, na verdade, o lugar mais inóspito que você gostaria de estar. Então, houve esse resgate, as pessoas quererem uma segunda moradia, uma casa de campo, uma casa de praia, uma área de conexão. Mas e quem não pode? Então, você tem que transformar o que é seu, o seu lar, num santuário, num lugar de paz. E a vegetação, né, o verde, ele proporciona isso a você. Então, é muito fácil você conseguir trazer aconchego, inserindo plantas dentro de casa. Isso também lhe dá agora na arquitetura, porque com isso aí, ela já está vindo inserida nessas novas edificações, nesses novos projetos. O verde, ele já está dialogando diretamente com a arquitetura. O que antes não tinha, que era arquitetura e paisagismo, hoje é caminho sem volta. Então, por fim, como você define paisagismo? Ai, que difícil. O paisagismo, ele é tão abrangente. O paisagismo é a gente transformar a paisagem, né? E isso é muito prazeroso, porque eu tento passar essa minha paixão para os meus clientes. Então, eu brigo para ter uma frutífera, eu brigo para destruir uma área que tem de piso e a gente colocar uma área permeável, para que essa pessoa se descubra dentro do seu jardim, dentro do verde. Então, eu, no meu trabalho, tento não só alterar a paisagem, mas também trazer a mentalidade do cliente, comprar realmente a ideia da importância que se faz hoje e dos benefícios que vai trazer para a vida dele. Bia, que papo incrível, porque a gente falou hoje sobre saúde mental, que é importantíssimo, sobre as novas construções e principalmente como a gente pode diminuir o nosso estresse, como a gente pode trazer essa intervenção, diminuir o estresse e parar um pouco, né? Porque a gente corre tanto, mas qual a minha conexão comigo mesmo? E às vezes eu consigo essa conexão quando eu paro e fico observando a natureza, que é a própria criação de Deus, né? Então, quando você vê a criação de Deus, você também traz paz, porque você vai começar a perceber, nossa, Deus, ele traz vida. Então, onde de fato também está a minha vida. Então, é incrível quando essa comunicação da construção, que é humana, uma construção de concreto, os prédios, com o paisagismo, que para mim é uma criação do próprio Criador, que é o verde, né? Então, Bia, muito obrigada pelo papo, o papo foi incrível, espero que você tenha gostado do primeiro podcast da Veratis. E Bia, as últimas palavras, o que você pode dizer? Só agradecer o convite, porque realmente é um assunto que eu amo falar, amo viver, e também estou acompanhando a sua trajetória, tenho um carinho enorme, estou aqui na primeira fileira, que vai ser sucesso, com certeza. Bia foi a primeira pessoa que me deu uma consultoria quando eu abri a Veratis. Verdade. Foi assim, foi muito legal porque a gente não se conhecia e a gente criou uma amizade e uma lealdade e é impressionante que nos negócios, quando você cria lealdade, te dá muita confiança, né? Porque você consegue crescer junto e ver a nossa trajetória de crescimento, isso é incrível, né? Maravilhoso. Então, assim, eu sou extremamente grata pela sua vida, extremamente grata porque você se doa sem cobrar, porque você ama o que você faz. E isso é incrível como pessoa e como profissional. Então, até emocionada. Então, Bia, muito obrigada por tudo mesmo e por ser a primeira convidada do nosso grande podcast. Obrigada. Estou muito feliz, eu que agradeço. Que venham os próximos. Que venham os próximos. Obrigada, pessoal.